com a doutora Maria Angélica Pires. Ela é médica pneumologista, doutora em Ciências Pneumológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutora Maria Angélica, primeiramente, bom dia, obrigada por receber o Pode Chegar aí durante as tuas atividades nessa quarta-feira. Bom dia, obrigada também pela oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante. Ô, doutora, vamos falar a respeito. Eu vou pedir para me darem ganho no estúdio, porque eu preciso ouvir a doutora para a gente conversar. E eu não estou, agora, nesse primeiro momento, eu não ouvi. Doutora, porque é um assunto muito pertinente. É o cigarro eletrônico, né? Como se dá essa relação nociva do cigarro eletrônico com o usuário, doutora Maria Angélica? Bom, em primeiro lugar, acho que é importante dizer que o cigarro eletrônico, ele é promovido, digamos assim, para o público como uma alternativa menos danosa do que o cigarro tradicional, né? Ou seja, ele causaria menos dano. E, inicialmente, inclusive, ele foi desenvolvido como uma possibilidade de as pessoas que fumam o cigarro convencional passassem a usar apenas a nicotina de forma inalada por meio do cigarro eletrônico, mas sem inalar a fumaça que é decorrente da queima do tabaco, né? Então, assim, ele é promovido, ele é vendido, ele é divulgado como uma alternativa mais segura, porque não se está queimando a folha do tabaco, não se está gerando aquela fumaça toda que vai para o pulmão com o cigarro convencional, e seria apenas, né, entre aspas, apenas uma solução líquida que é aquecida e que gera, então, nicotina, um aerossol com nicotina, mas sem aquela inalação daquela fumaça com todas aquelas partículas, né, que o cigarro convencional ocasiona. Entretanto, o que se sabe hoje em dia já é que, em primeiro lugar, essa solução de nicotina e que se adicionam ali várias outras substâncias flavorizantes para dar os sabores, né? Então, sabores de fruta, canela, menta, enfim. Essa solução, quando ela é aquecida, na verdade, esses componentes eles são modificados e eles podem sim ser tóxicos, né? E cada vez mais se juntam, então, dados, né, mostrando que o cigarro eletrônico tem um componente de toxicidade diferente, realmente, do cigarro convencional, mas existe toxicidade, sim, existe dano e principalmente o que a gente está vendo é que os adolescentes estão migrando muito para esse dispositivo, achando que não tem dano, achando que isso é uma coisa que não vai causar problema pulmonar, que não vai ser realmente um problema. Enquanto que a gente está notando, nós, os pneumologistas principalmente, que os nossos consultórios estão sendo cada vez mais frequentados por adolescentes e adultos jovens que antes só consultavam por asma, por exemplo, asma, infecção respiratória, e agora a gente está cada vez mais recebendo adolescentes e adultos jovens que estão fumando esses outros produtos, né, diferentes do cigarro convencional, mas que também podem sim causar dano, principalmente respiratório, mas aí uma série de outros danos. Doutora, isso é um alerta, né? Porque parece que virou moda o cigarro eletrônico, né? Porque virou um hábito, assim, né? Enfim, daqui a pouco é legal, não sei. E isso é muito preocupante, porque se causa tantos malefícios, assim, e mais malefícios que o cigarro comum,
isso daqui a um tempo, daqui a uns anos, né, vai ter uma repercussão considerável, não é? Então assim, acho que é importante a gente dizer que num primeiro momento, a gente não pode dizer de uma forma geral que causa mais malefício do que cigarro comum. Né? A gente pode dizer que causa um malefício, sim, que não é tão seguro quanto se diz que é, quanto as lojas que vendem dizem que é, e quanto essa ideia geral que está tendo, que está sendo divulgada aí, principalmente entre os jovens, né? E que realmente, o que acontece? A gente não sabe ainda uma série de consequências. De consequências, por quê? Porque isso é uma coisa relativamente recente, não tem coisas que vão aparecer lá na frente. Sim. Né? E claro que depende muito da forma como é usado. Uma coisa é o cigarro eletrônico com determinadas características que se usa uma solução que é pobre ou isenta de nicotina, né? E que é feito de uma determinada forma, e daí aí existe assim o seguinte, tem vários tipos, né? E aí hoje em dia já se sabe que até o próprio recipiente do líquido, ao ser aquecido, ele pode liberar na solução materiais tóxicos, tá? Então depende de como ele é feito, tá? Depende do que se coloca nessa solução. Então, logo antes da pandemia, teve um surto, né, logo antes da pandemia, desculpe, de pneumonia grave, inclusive levando a várias mortes nos Estados Unidos, principalmente no Canadá, mas eu creio que principalmente nos Estados Unidos, em que se viu pessoas jovens que estavam fumando cigarros eletrônicos, que rapidamente desenvolveu uma pneumonia extensa e iam parar em ventilação mecânica, e aí se viu que se estava adicionando óleos, geralmente óleos com substâncias extraídas da cannabis, né, da maconha, e ali tinha como estabilizadores, preservadores, enfim, outras substâncias como a vitamina E, um outro óleo, enfim, e isso estava causando uma pneumonia lipídica, uma espécie de pneumonia gordurosa, né? Esses lipídios, esses óleos se acumulando no pulmão e causando uma pneumonia. E realmente, como esses produtos eles não são regulados, principalmente assim, no Brasil, o que acontece? É proibido, mas tu pode comprar pela internet a hora que quiser, entregam na porta da casa. E aí, não existe assim uma fiscalização de saber se aquela solução que está vindo com o cigarro eletrônico realmente tem o que ela diz que tem. Tá? Então, já foram feitas várias pesquisas aí examinando essas soluções, e inclusive tem que dizem assim, o fabricante diz não tem nicotina, aí vai olhar, tem nicotina sim. Ou então, só tem esses dois componentes, tem outros componentes, né? Inclusive nos Estados Unidos agora está um movimento lá para proibir esses flavorizantes. Por quê? Porque isso atrai muito a juventude, né? O gostinho de uva, de canela, de mentol, enfim, né? Parece bala. Bom, mas acontece que ali está escondido um potencial de toxicidade que muitas vezes não é percebido e não tá explícito, né, nos rótulos, que quando se usa um determinado flavorizante na alimentação, isso é uma coisa, eu vou digerir, não vou aquecer, não vou ferver aquele produto. Agora, colocar ali numa temperatura altíssima que vai nesses líquidos e inalar diretamente no pulmão, né, essa inalação é que realmente o perfil de toxicidade disso nem está bem estabelecido. Então, a gente ainda acredita que vão aparecer coisas aí que a gente também está aprendendo, né? Sim. Porque, como disse, isso é muito recente para nós também. Nos últimos anos, a gente está vendo, então, uma coisa que a gente não via, que são adolescentes e adultos jovens chegarem com bronquite crônica, né? Com tosse, com alteração de voz, porque estão fumando esses outros dispositivos diferentes, eletrônicos, inclusive. Doutora,
falaste agora algo muito importante, relevante de nós falarmos. No Brasil é proibido, né, o cigarro eletrônico, porque a gente acha que não, né? Até porque tem alguns pequenos comércios que vendem e tal, mas é proibido, né? Na verdade, a venda é proibida. Claro, o que acontece? Se uma pessoa... não é proibido o consumo, mas é proibida a venda. Fica essa coisa contraditória. Sim. Né? De qualquer forma, o que acontece? É muito fácil a compra pela internet. E tem muitas lojas na internet que, assim, são páginas, inclusive eles colocam informações, né? Quem lê, para o leigo, fica, nossa, acredita que aquilo tá bonito, né? São páginas bem feitas, eles colocam, inclusive, informações técnicas, né? Sobre o que é a nicotina, o que são os materiais particulares do cigarro convencional, o que acontece quando fuma o cigarro convencional, o que acontece quando fuma o cigarro eletrônico. Então, parece muito, fica muito bonito e muito atrativo para quem compra, né? E essas páginas, na verdade, estão aí. No momento que a gente faz uma pesquisa, a gente vê essas lojas. São lojas virtuais, né? E vendem, pegam pelo correio, é um comércio, assim, inclusive, que, pelo que a gente está vendo, que parece ser muito lucrativo e principalmente à custa dos jovens, né? Então, tem pacientes, assim, que dizem, olha, doutora, a gente desce no intervalo da faculdade e aí lá embaixo tá cheio de colegas, né? Fumando ali os pods, né? O vape, né? Que chama. Então, e às vezes tem alguns que já chegam e fumam antes de começar a faculdade, então de manhã cedo. Aí uma outra coisa, como aquilo ali ele não tem tanto cheiro, né? Não tem tanta, a fumaça não seria tão irritante quanto a fumaça que sai do cigarro convencional, então eles se sentem muito livres assim para fumar em ambientes que estão bastante gente, né? Como as festas, eles se sentem muito à vontade, porque parece que estão fazendo uma coisa que é bonita, que é legal, né? E que não seria tão danoso, mas que dá um certo relaxamento, que é o efeito da nicotina, que daí a nicotina da mesma forma, né? Que a gente inala a nicotina queimando, então o cigarro convencional tem essa inalação da nicotina pelo cigarro eletrônico. E aí eu acho que é muito importante, eu sou pneumologista, mas acontece que tem que se dar conta que os efeitos assim, da nicotina no cérebro jovem, tá, têm sido cada vez mais apontados como tendo um potencial para desencadear outras doenças também, doenças neuropsicológicas, né, psiquiátricas, mentais. Então, assim, a possibilidade de desencadear ansiedade, né? Principalmente, né, ansiedade, está também relacionado a distúrbios de aprendizado, o uso da nicotina muito precocemente no cérebro em desenvolvimento, né? Então, a gente tem que, às vezes a gente acha assim, mas a fumaça não faz tanto dano para o pulmão quanto uma fumaça, que é uma fumaça grossa, mais irritante que o cigarro. Mas tem a outra questão que você está usando grandes quantidades de nicotina num cérebro em desenvolvimento, né? Então, é uma coisa realmente muito preocupante. Eu acho que os pais têm que estar a par, têm que estar conscientes desse risco, têm que perguntar para os seus filhos, né? E mesmo aqueles que têm mais de 21 anos, que teoricamente, né, já seriam livres para tomar suas decisões, acho que nunca é demais a gente esclarecer, a gente mostrar, informar, para que possam, então, tomar essas decisões informados, né? E para que possam estar atentos a qualquer dano, né? Não só neles, como no colega, no amigo, apontando, esclarecendo. Acho que é a única forma, enfim, da gente minimizar esses riscos. Fica aí o alerta, gente.
porque fica nessa coisa, mas não tem cheiro, é mais descolado, né? E aí vai entrando na onda. Aí a doutora Maria Angélica, pneumologista e doutora em ciência pneumológicas, né? Ciências pneumológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, alertando para essa questão, que esse hábito de descolado não tem nada, não, é um hábito recente, novo, digamos assim, das pessoas, então os efeitos colaterais, as consequências, a repercussão disso na saúde das pessoas né, daqui a 20 anos, 10 anos, não se tem ainda um prognóstico exato sobre isso, por ser um hábito recente, causa dependência, provoca doenças. Exatamente. E eu fico imaginando, doutora, como conscientizar as pessoas, não consumir, né? Não consumir esse aparelho, esse cigarro eletrônico, né, que popularmente se chama. É só deixar de consumir, não consumir e conscientizar as outras pessoas, os amigos, os colegas a largarem isso, porque de fato os malefícios podem ser até irreversíveis. Eu fico assustada também com isso. Imagino vocês que trabalham diretamente, né, com essas questões. Infelizmente nós estamos vendo assim uma certa, eu não sei se dá para dizer que é uma recrudescência, uma piora, enfim. Mas tem uma onda grande aí de uso de substâncias psicoativas entre os jovens, né? Se a gente considerar que a nicotina também é uma substância psicoativa, né? E aí o que acontece? Se está somando, né? Então a gente vê que não é só o cigarro eletrônico, a gente vê que aí tem o cigarro eletrônico, tem as outras formas de inalar nicotina, né? Os narguilés, tem essas, agora as metanfetamina, tá um uso muito, assim, como é que eu vou te dizer? Tá espraiado aí, né? Nas raves. Sim. Uso de outras substâncias para levar relaxamento, então codeína, tem uma coisa que se chama purple drink, que é um antialérgico misturado com um analgésico que é da família da morfina, e álcool. Eles usam isso para relaxamento, tá? Usam nas festas, e aí então começam a somar coisas, tá? E realmente está muito preocupante isso. A gente sabe que a juventude sempre esteve envolvida com essa coisa de testar, de experimentar, enfim, mas a internet facilitou muito o acesso, tá? Ao mesmo tempo dá para eles uma falsa sensação de segurança e de conhecimento, porque eles têm muita informação, mas a gente discute, conversa, olha, mas tu sabe que a codeína, né, com álcool, com sabes o que pode causar? Deixa um relaxamento. Não, isso pode causar uma parada respiratória, tá? Então, assim, não, mas isso não assegura, enfim, não, bom. E aí eles estão usando uma série de coisas juntas, né, achando que eles sabem, achando que eles têm o controle. Os pais, na maioria das vezes, não sabem, tá? E aí, realmente, assim, a gente até, como médico, fica complicado, porque às vezes eles vão sozinhos à consulta, eles são menores de idade, né? Então, até eticamente, se a gente vê que estão num comportamento de risco, a gente, né, isso tem que ser alertado, tem que ser chamado, os pais têm que saber disso. Mas é realmente muito complicado, porque ao mesmo tempo se tu coloca de uma forma que julga, então tu tem que ter uma certa forma de mostrar uma abertura, de descobrir até onde estão indo, né, para poder ter a confiança, para que te contem, mas conscientizar, colocar as informações, não dourar a pílula também, né? É importante que eles saibam e é importante que os pais se informem, tá? Eu acho que é por aí. E os pais, é a questão do exemplo também, né? Porque se o pai bebe, né? O pai também usa aí uma série de substâncias, de psicoativos, enfim,
é complicado a gente cobrar uma coisa que a gente não vive. E doutora, e também assim, né, uma pessoa, um jovem, um adulto, enfim, ou qualquer idade, um jovem que está na universidade, ele é esclarecido. Ele tem acesso à informação, num celular tem ali, inclusive, casos de pessoas hospitalizadas, enfim, que apresentaram um quadro bem complicado, depois de, sei lá, passar 2 dias inteiros usando o cigarro eletrônico, enfim. As pessoas também têm informação, então vai das famílias, claro, como sempre, mas da pessoa também se conscientizar, né? A informação está aí. Então, ter essa consciência, conscientizar os próximos, né? Para esse quadro não se agravar, né? De uma forma, às vezes, que pode ser irreversível, digamos. Exato. E o cigarro eletrônico possibilita isso, pode fumar continuamente, né? Então, assim, mas eu acho que uma coisa aí que falaste, enfim, que acho que é importante a gente não esquecer, é que informação sozinha não resolve, porque as decisões, tá? As nossas ações, os nossos hábitos, nosso estilo de vida, né? Porque, em última análise, aquelas decisões que a gente toma, né, do que a gente como a gente vai viver, e especificamente agora falando em coisas referentes à saúde, tá? A gente não toma decisões somente com base na razão, tá? Ou com base no aspecto cognitivo, no nosso conhecimento. Porque se fosse assim, por exemplo, o médico não fumava, né? É verdade. A gente conhece médicos que fumam, claro. Né? Médicos que fazem uso abusivo do álcool, enfim. Por quê? Porque somos pessoas como quaisquer outras, né? Nós também temos os nossos, as nossas questões aí, né? Por quê? Porque todo mundo toma decisão não somente com base naquilo que ele sabe, mas muito com base nas suas emoções, no seu aspecto, nos seus afetos, né? Sim. E às vezes as pessoas decidem ser, por exemplo, eu vou fumar ou vou beber porque eu vou ser mais aceita pelo meu grupo. Eu sei que no fundo isso tem um risco, mas eu resolvo negociar com esse risco. Eu acho que vale a pena esse risco, porque ser amado, ser aceito, ter uma postura, uma posição assim, ser visto como descolado, como o cara que ou até que tem dinheiro, porque esses vapes, eles são caros, né? Não são baratos. Verdade. Então, assim, tem uma série de coisas aí que fazem uma imagem, né? E que às vezes, mesmo a gente tendo a informação, a gente opta por o afeto todo que está em volta disso, né? O afeto não no sentido necessariamente positivo, mas as emoções, os sentimentos que estão em volta disso, a gente acaba achando que vale a pena. A gente toma decisões, então, muito baseadas em emoções. Né? Então, isso vai me deixar relaxado, eu vou ficar menos tímido. Vai me dar uma autoestima. Eu vou poder abordar a menina, o menino, né? Vou poder... Então, são outras coisas que entram na tomada de decisão. É verdade. Por isso, é importante, né? Quando a gente fala na conscientização e que o pai e a mãe tem que estar informado, tem que estar sabendo, enfim, tem uma série de outras coisas aí por trás que, às vezes, assim, são famílias que são muito... bem informadas, né? Às vezes pai e mãe com nível superior, pode ter pós-graduação, podem ser da área da saúde, né? O menino aí estudar, então, nas melhores escolas, enfim, mas ter outras coisas que estão associadas ao desenvolvimento de dependências, né? E essas coisas, então, quando a gente detecta, meu filho tá indo para esse lado, tá? Às vezes não basta só informar, isso causa isso, o porquê estás decidindo, o que está acontecendo, né? Às vezes são faltas, o que está faltando, que está botando isso, né? Ou eu já tive conversas assim com pacientes, por exemplo, eles dizem, mas
é o que me deixa relaxado, eu me sinto conectado. Já ouvi coisas assim, eu me sinto assim, mais conectado, assim, Doutora, até com Deus. Eu digo, gente, se conectar com Deus, então, quem sabe tu medita, tu ora. É complicado. Né? Doutora, muito obrigada, doutora Maria Angélica Pires. A gente precisa encerrar nosso papo, mas eu quero poder contar contigo numa outra oportunidade para a gente falar desses assuntos tão esclarecedores e alarmantes da saúde das pessoas. Pode ser? Claro, vai ser um prazer. Eu quero agradecer, viu? É muito importante para mim isso também, porque eu gosto muito de atender jovem, de atender adolescente. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer, esse esclarecimento, essa abordagem aí. Vamos falar mais. Obrigada, doutora Maria Angélica. Um bom dia, bom